No mundo dos metamorfos, o valor de uma loba é medido pelo parceiro que a reivindica. Por 5 anos, Audrey se apresentou diante de sua alcateia, rezando para que um nome fosse chamado. O seu nome. Por 5 anos, ela foi recebida apenas com silêncio. Esta noite é a cerimônia final. Sua última chance de garantir um lugar em um mundo que valoriza a força e a conexão acima de tudo. Não ser reivindicada é ser menos que nada. Um fantasma em sua própria alcateia. Uma vergonha para sua linhagem. Mas quando o silêncio final cai, não é um fim. É um catalisador. A rejeição a levará para a selva implacável e para o caminho de um temido rei alfa, que vê o fogo por trás da vergonha e cuja reivindicação irá acender uma guerra. Capítulo 1. O quinto silêncio. Era a noite da reivindicação, e o cheiro de pinho, terra e antecipação era denso o suficiente para ser saboreado. Para Audrey, era um veneno familiar. Ela estava perto da borda da alcateia, com as mãos cerradas e o coração martelando contra as costelas. Uma batida de tambor frenética contra o vazio oco em seu estômago. Ela disse a si mesma para não ter esperança. A esperança era uma coisa cruel, de dentes afiados, que a havia mordido 4 vezes antes. O Alpha Marcus estava sobre uma rocha de granito de topo plano, sua voz um rugido baixo que chegava a todos os cantos da clareira. Um por um, ele chamou os nomes dos machos não acasalados. Cada um dava um passo à frente, os olhos percorrendo a multidão de fêmeas antes de anunciar sua escolha. A cada par formado, uma onda de alegria percorria a alcateia. Um aceno orgulhoso de um pai, um abraço choroso de uma mãe, um rosnado possessivo do macho ao lado de sua nova parceira. Cada celebração era um novo estilhaço de gelo nas veias de Audrey. Ela manteve o olhar fixo nas raízes retorcidas de um carvalho antigo, contando-as. Ela podia sentir a presença de sua família atrás dela, uma pressão tangível em suas costas. Ela não precisava olhar para saber da postura rígida de seu pai, ou das mãos de sua mãe unidas em uma oração que Audrey sabia ser pela honra da família, não por sua própria felicidade. A vergonha já era uma coisa viva, enrolada em suas entranhas. Finalmente, apenas um nome restava. Callan, um guerreiro forte com um sorriso gentil, deu um passo à frente. Seus olhos varreram a multidão e, por um segundo de parar o coração, pareceram pousar nela. Esperança, aquela criatura traiçoeira, abriu suas asas. Por favor, ela pensou, um grito silencioso para a lua. De novo não. O olhar de Callan seguiu em frente, pousando em uma linda loba chamada Lyra. Lyra, ele chamou, sua voz certa. A alcateia explodiu em vivas enquanto Lyra, radiante, se juntava a ele. E então, restava apenas Audrey. O Alpha Marcus examinou a clareira, sua expressão endurecendo. Audrey, ele chamou, sua voz monótona, uma mera formalidade. Ele esperou. Ninguém deu um passo à frente. Ninguém falou. Os vivas morreram, substituídos por um silêncio profundo e pesado que a pressionava de todos os lados. Era mais denso que os murmúrios de celebração, mais frio que o ar da noite. Era o som da rejeição, absoluta e final. O quinto silêncio. Ela arriscou um olhar para sua família. Os olhos de seu pai estavam fixos no Alfa, sua mandíbula uma linha de granito. Sua mãe simplesmente fechou os olhos, um lampejo de dor. Ou seria fúria cruzando seu rosto antes de desaparecer. O silêncio era o veredito deles, e a havia declarado sem valor. Capítulo 2. O peso da vergonha. A caminhada de volta para as tocas foi um suplício de 1000 cortes. O caminho, geralmente cheio de risos e conversas alegres, após uma reivindicação, era agora um corredor de sussurros e olhares desviados. Membros da alcateia que a conheciam desde filhote agora achavam o caminho de terra fascinante, seus olhares se recusando a encontrar os dela. Eles se afastavam diante dela, criando um espaço amplo e isolador, como se sua vergonha fosse uma doença contagiosa. Audrey manteve o queixo erguido, a espinha ereta, focando no som rítmico de seus próprios passos. Cada passo era um ato de desafio contra o peso esmagador de sua pena e desprezo. O silêncio de sua família, que caminhava rigidamente atrás dela, era o som mais condenatório de todos.
No momento em que a grossa aba de couro de sua toca se fechou, o silêncio se quebrou. 5 vezes, seu pai, Gregor, rosnou. Sua voz não era alta, mas era afiada e quebradiça de raiva. 5 anos nós suportamos essa humilhação. Você tem alguma ideia do que isso faz à nossa posição, à minha posição como beta? Ellie não olhou para ela. Em vez disso, andava de um lado para o outro na pequena câmara principal como um predador enjaulado. Eles estão rindo de nós, Elizabeth, ele disse, virando-se para a mãe dela. A linhagem de um beta, e ela não consegue nem garantir um parceiro. Nenhum sequer. Sua mãe, Elizabeth, estava junto à lareira, o rosto pálido e tenso. O que você quer que eu faça, Gregor? Eu a ensinei tudo. Eu cumpri meu dever. Seus olhos finalmente piscaram para Audrey, frios e avaliadores. Algumas sementes são simplesmente estéreis. As palavras atingiram Audrey com a força de um golpe físico, roubando o ar de seus pulmões. Estéril, inútil. Era isso que ela era para eles. Ela é uma praga nesta família. Gregor continuou, sua voz baixando para um sussurro venenoso, um lembrete constante de fracasso. Eu não posso tê-la aqui sob meu teto, manchando meu nome por mais tempo. Ele parou de andar e finalmente olhou diretamente para ela. Não havia amor em seus olhos, nenhum lampejo de calor paterno, apenas uma finalidade fria e dura. Você terá partido ao amanhecer. Não me importa para onde você vá. Encontre algum canto remoto do território para esconder sua vergonha. Mas você não será vista nesta toca novamente. Você não é mais nossa preocupação. Audrey ficou congelada, as paredes de sua casa parecendo se fechar ao seu redor. Sua mãe simplesmente virou as costas, começando a abafar o fogo para a noite, como se a vida de sua filha não tivesse acabado de ser irrevogavelmente destruída. Não haveria conforto nem defesa. Ela estava totalmente sozinha. A ordem era absoluta, a rejeição completa. No coração de sua própria família, ela havia sido declarada uma pária. A dor era uma coisa física, um estilhaço de gelo perfurando seu coração. Mas por baixo dela, algo mais se agitou, uma faísca de fúria. Ótimo. Se eles a queriam fora, ela iria. Capítulo 3. Fuga para a sombra. Audrey não dormiu. Ela sentou-se na beirada de sua cama na pequena alcova que fora seu quarto por toda a vida, ouvindo o silêncio tenso da toca. O ar estava denso de ressentimento. Cada rangido da madeira, cada suspiro da câmara de seus pais, era uma nova torção da faca. Ela se moveu com a eficiência silenciosa de um fantasma, sua mente entorpecida, seu corpo em piloto automático. Não havia espaço para lágrimas. Ainda não. Lágrimas eram um luxo que ela não podia pagar. Naquele momento, havia apenas a sobrevivência. Ela puxou uma pequena bolsa de couro gasta de debaixo de sua cama. Suas mãos se moviam mecanicamente, reunindo os poucos pertences que eram verdadeiramente seus. Uma muda de roupa, um pequeno cantil de água, a faca de caça afiada que seu avô lhe dera antes de falecer. Um tempo em que ela ainda sentia o calor do orgulho familiar. Ela parou, a mão pairando sobre um pequeno lobo de madeira esculpida, um presente de seu pai em seu 10º aniversário. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Ela o deixou para trás, uma relíquia de um amor que não existia mais. Por último, ela enrolou um pedaço de carne seca e um pedaço de pão duro em um pano e o enfiou fundo na bolsa. Não era muito, mas teria que ser o suficiente. O decreto de seu pai fora claro: partir ao amanhecer. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la se esgueirar na pálida luz da manhã. Ela desapareceria na noite, uma sombra engolida por sombras. Respirando fundo, ela jogou a bolsa sobre o ombro. Ela deu uma última olhada na toca. Este lugar, que um dia fora seu santuário, agora parecia uma tumba. O amor havia morrido aqui, e era hora de enterrar o cadáver. Passar pela aba de couro foi como romper a superfície da água depois de prender a respiração por muito tempo. O ar da noite era fresco e nítido, um choque bem-vindo para seu sistema. A lua era sua única guia enquanto ela se movia pela aldeia adormecida, seus pés silenciosos na terra batida. Ela não olhou para trás. Olhar para trás significava reconhecer o que estava perdendo, e ela não podia suportar. Ela tinha que se concentrar no que estava por vir.
A floresta, a vasta e escura extensão de natureza selvagem que marcava a borda de seu território, era tanto uma ameaça quanto uma promessa. Era um lugar de predadores e perigo, mas também era um lugar onde ela poderia estar verdadeiramente sozinha, livre dos olhos julgadores de sua alcateia. Ela correu, não como uma loba, mas como uma garota, superando a queimação em seus pulmões e a dor em suas pernas. Ela mergulhou na floresta profunda, os galhos arranhando-a como mãos desesperadas, acolhendo-a no abraço implacável do desconhecido. Capítulo 4. O cheiro do poder. A floresta era um mundo vertical implacável. Por horas, Audrey se forçou a avançar, impulsionada por um nó frio e duro de fúria em seu estômago. Ela escalou troncos cobertos de musgo, subiu encostas íngremes e lamacentas e atravessou moitas de espinhos que prendiam suas roupas e rasgavam sua pele. A adrenalina que havia alimentado sua fuga inicial há muito se esgotara, deixando para trás uma exaustão profunda que fazia seus membros parecerem de chumbo. O sol começou a se infiltrar pelo denso dossel, pintando o chão da floresta com listras de ouro pálido, mas não trouxe calor. Ela estava longe dos caminhos familiares agora, em uma parte da floresta onde os patrulheiros da alcateia raramente se aventuravam. As árvores eram mais velhas aqui, maiores, seus galhos formando um teto denso que bloqueava o céu. Seu estômago se contraiu de fome, e ela finalmente se permitiu parar, suas costas deslizando pela casca áspera de um pinheiro maciço. Sua respiração vinha em arquejos irregulares. Ela vasculhou sua bolsa em busca do pão e da carne, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia desembrulhá-los. A comida não tinha gosto em sua boca, mas ela se forçou a mastigar e engolir, sabendo que precisava da força. Enquanto bebia de seu cantil, a realidade de sua situação finalmente se instalou, pesada e sufocante. Ela estava sozinha, verdadeira e totalmente sozinha, sem alcateia, sem família, sem futuro. Uma onda de desespero a invadiu, tão potente que quase a afogou. Sua cabeça caiu para trás contra a árvore, e pela primeira vez, ela permitiu que as lágrimas viessem, silenciosas e quentes, traçando caminhos pela sujeira em suas bochechas. Foi o cheiro que a puxou de volta da beira do abismo. No início, era fraco, quase imperceptível sob os cheiros familiares de terra úmida e folhas em decomposição, mas ficou mais forte, uma corrente no ar que era totalmente estranha. Cheirava a ozônio após um raio, a pedra antiga e a um poder bruto e indomado que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Era masculino, dominante, e ressoava com uma parte de sua alma que ela não sabia que existia. Sua loba, adormecida e intimidada por anos de rejeição, se agitou dentro dela, sua cabeça se erguendo, narinas se dilatando. O medo, agudo e primal, cortou sua exaustão. Este não era o cheiro de um lobo da lua de prata. Era algo outro, algo mais antigo e muito mais perigoso. Ela se levantou de um salto, a mão instintivamente indo para o cabo de sua faca. A sensação de ser observada era avassaladora, uma pressão física contra sua pele. Ela examinou a densa vegetação rasteira, seus olhos dardejando entre as sombras, e então ela o viu. Não ele, aquilo, um lobo, mas era diferente de qualquer lobo que ela já tivesse visto. Era enorme, uma besta de pesadelo, seu pelo da cor de azeviche e sombra. Ele estava perfeitamente imóvel, quase invisível na penumbra, apenas seus olhos visíveis. 2 pontos de ouro derretido que queimavam com uma inteligência aterrorizante. Eles estavam fixos nela, e em suas profundezas ela viu não fome, mas possessão. Capítulo 5. Reivindicada pela escuridão. O enorme lobo negro deu um passo à frente e depois outro, movendo-se com uma graça silenciosa e fluida que desmentia seu tamanho incrível. Ela a circulou lentamente, deliberadamente, seus olhos dourados nunca deixando os dela. O coração de Audrey martelava contra suas costelas com tanta força que ela pensou que poderia quebrar. Todo o instinto gritava para ela correr, se transformar e fugir, mas seu corpo estava congelado, paralisado pelo peso de sua presença. Ele era um predador alfa, um rei em seu domínio, e ela não passava de uma intrusa. O cheiro dele era avassalador agora,
uma mistura inebriante de poder, tempestade e floresta antiga que nublava seus pensamentos e enviava um tremor de algo além do medo através dela. Sua própria loba, que fora uma fonte de vergonha por tanto tempo, estava respondendo a ele. Um gemido baixo e submisso ficou preso na garganta de Audrey. Ele parou bem na frente dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que irradiava de seu corpo. Ele abaixou sua cabeça maciça, o nariz quase tocando o dela. Ela podia ver os músculos finos ondulando sob sua pele escura, a cicatriz tênue que cortava uma de suas sobrancelhas. Ele inspirou profundamente, um som que era tanto uma inspeção quanto uma declaração, como se estivesse memorizando sua própria essência. Então, em um movimento rápido demais para ela seguir, o ar tremeluziu ao redor dele. A forma do lobo se dissolveu, substituída por um homem que era tão intimidante quanto a besta havia sido. Ele era alto, mais largo que qualquer homem em sua alcateia, com cabelos negros e desgrenhados que caíam até os ombros. Ele estava vestido com couro escuro, prático e gasto, e sua pele era bronzeada por uma vida vivida ao ar livre. Mas era seu rosto, seus olhos que a mantinham cativa. Eram o mesmo ouro derretido, queimando com uma intensidade que a desnudava. Este não era um lobo solitário comum. Este era um alfa. O poder que emanava dele em ondas era sufocante, uma força palpável que exigia submissão. Audrey finalmente encontrou sua voz, embora tenha saído como um sussurro rouco. Quem é você? O que você quer? Ele deu outro passo, fechando a distância restante entre eles. Ele estendeu a mão, seus dedos calejados gentilmente colocando uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Seu toque foi elétrico, enviando um choque por todo o seu corpo. Ela recuou, mas ele não se afastou. Seu olhar era inabalável, sua expressão de certeza absoluta. Ele não parecia zangado ou ameaçador, mas algo muito mais aterrorizante. Resoluto. Eu sou Gideon, ele disse, sua voz um barítono baixo e retumbante que vibrou fundo em seu peito. Alfa da alcateia Blackwood. E o que eu quero? Ele pausou, o polegar acariciando suavemente sua bochecha. É você. Seus olhos dourados escureceram com um fogo possessivo que não deixava espaço para discussão. Você está perdida, pequena loba, e você é minha. Capítulo 6. O decreto do Alfa. As duas palavras ecoaram na floresta silenciosa, mais vinculantes que qualquer lei, mais absolutas que qualquer cerimônia. Você é minha. Audrey o encarou, sua mente um turbilhão de medo e descrença. Isso não podia estar acontecendo. Ela passara a vida sendo indesejada. E agora este estranho, este alfa terrivelmente poderoso, a estava reivindicando como se ela fosse um prêmio que ele havia encontrado. Uma faísca de seu antigo desafio, o mesmo orgulho teimoso que mantivera sua espinha ereta durante a caminhada da vergonha, acendeu-se. Não, ela sussurrou, a palavra mal audível. Ela deu meio passo para trás, a mão apertando o cabo de sua faca. Eu pertenço à alcateia da lua de prata. Você não pode simplesmente... A expressão de Gideon não mudou, mas um brilho divertido entrou em seus olhos dourados. A alcateia que te expulsou. A família que te jogou na selva para se virar sozinha? Ele perguntou, sua voz calma. No entanto, cada palavra pousou com precisão cirúrgica. Eles renunciaram a qualquer direito que tinham sobre você no momento em que a deixaram correr. Eu vi você. Eu segui você. Eu vi você quebrar. E eu vi você se levantar. Ele dava um passo à frente para cada um que ela dava para trás, sua presença parecendo encolher a floresta ao redor deles. Isso é força. É o tipo de força que minha alcateia precisa. O tipo de força que eu preciso. Ele estava na frente dela novamente, sua proximidade roubando o ar de seus pulmões. Você acha que isso é uma escolha? Ele murmurou, sua voz suavizando, mas sem perder nada de sua autoridade. Ela gentilmente pegou a mão dela, sua palma grande e quente, envolvendo facilmente a dela, muito menor, seu polegar pressionando sobre seu pulso acelerado. Ele a levantou, ignorando a faca que ela ainda segurava. A deusa da lua é quem escolhe, pequena loba. Ela te guiou para o meu território. Ela te colocou no meu caminho. E eu estou apenas obedecendo à vontade dela. O argumento era tão absurdo, tão arrogante,
que a deixou momentaneamente atordoada em silêncio. Ele estava distorcendo o destino para se adequar aos seus próprios desejos. E, no entanto, quando ela olhou em seus olhos, viu uma convicção inabalável que a gelou até os ossos. Ele realmente acreditava nisso. Ele acreditava que ela era dele. A luta pareceu se esvair dela, substituída por um profundo e cansado senso de inevitabilidade. De uma prisão para outra, ela havia fugido do julgamento de sua família, apenas para ser enredada pelo decreto deste alfa. Venha, ele disse, seu tom não deixando espaço para recusa. Ele soltou a mão dela e se virou, esperando que ela o seguisse. O sol vai se pôr em breve, e minhas terras ainda estão a uma longa caminhada daqui. Audrey ficou congelada por um momento, seus pés parecendo enraizados na terra. Ela olhou para trás na direção de onde viera, em direção a uma vida de vergonha e rejeição. Então ela olhou para as costas largas e formidáveis do homem que se afastava dela. Ele era um monstro, um sequestrador, um tirano, mas foi a primeira pessoa em 5 anos que olhou para ela e viu algo que valia a pena reivindicar. Com uma respiração trêmula que pareceu uma rendição, ela deu o primeiro passo para segui-lo. Capítulo 7. Jornada para um novo reino. A jornada foi feita em um silêncio tenso e vibrante. Gideon se movia pela floresta com a facilidade de uma criatura nascida de seu solo, seus passos largos cobrindo o terreno acidentado sem esforço. Audrey, em contraste, tinha que se apressar para acompanhá-lo, seus músculos exaustos gritando em protesto. A paisagem estava mudando, tornando-se mais selvagem, mais primal do que as matas administradas do território da Lua de Prata. As árvores cresciam mais altas, seus galhos mais grossos, e o chão era um tapete traiçoeiro de rochas e raízes retorcidas. Várias vezes ela tropeçou, o tornozelo torcendo em uma pedra solta, e a cada vez Gideon parava, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo, antes de continuar em um ritmo um pouco mais lento. Ele nunca falava, nunca olhava para trás, mas ela sabia que ele estava agudamente ciente de cada passo vacilante dela. Eles caminharam pelo que pareceu uma eternidade, o sol descrevendo um arco no céu e começando sua descida em direção aos picos irregulares das montanhas a oeste. Gideon finalmente parou em um pequeno riacho claro e gesticulou para que ela bebesse. Audrey ajoelhou-se na margem úmida, pegando a água gelada em concha com as mãos. Foi a melhor coisa que ela já provou. Enquanto bebia, ela o observava. Ele estava de guarda, o corpo relaxado, mas alerta, seus olhos dourados constantemente examinando os arredores. Ele era um guerreiro, um rei em seu elemento, e ela era sua prisioneira. No entanto, ele não a havia amarrado. Ele não a havia ameaçado. Uma mistura confusa de medo e uma estranha sensação de segurança se agitava dentro dela. Ele tirou uma tira de carne seca de uma bolsa em seu cinto, de qualidade muito superior à dela, e ofereceu a ela. Ela pegou hesitantemente, seus dedos se roçando. O contato foi breve, mas enviou outro choque de consciência através dela. Ela comeu em silêncio, a carne dura e salgada revivendo seu ânimo mais do que ela esperava. Para onde você está me levando? Ela finalmente perguntou, a voz rouca pelo desuso. Gideon terminou sua própria porção de carne antes de responder, o olhar fixo na floresta que escurecia. Para Blackwood, meu lar. Seu lar, ela repetiu entorpecida. E o que eu serei lá? Sua escrava? Seu animal de estimação? A amargura que sentia por sua família estava transbordando, contaminando suas palavras com veneno. Ele virou a cabeça então, seu olhar tão intenso que pareceu um toque físico. Você será minha parceira, ele afirmou como se fosse o fato mais simples e óbvio do mundo. Você será aluna da Alcateia Blackwood e será respeitada como tal. Ele disse as palavras com uma certeza tão profunda que Audrey não conseguiu encontrar resposta. O título estava tão além de qualquer coisa que ela já havia imaginado para si mesma que soava como uma língua estrangeira. Luna, ela, que fora considerada indigna até mesmo do guerreiro de mais baixo escalão. A ideia era tão absurda que era quase risível. Quase. Mas olhando para a expressão mortalmente séria no rosto do Rei Alfa, ela não sentia vontade de rir. Capítulo 8. A Toca do Temido.
Enquanto o crepúsculo sangrava pelo céu, eles alcançaram uma última crista íngreme. Abaixo deles, aninhado em um vale esculpido no coração de granito da montanha, estava o Forte Blackwood. Não era nada como a aldeia aberta e extensa de sua alcateia natal. Isso era uma fortaleza. Uma muralha formidável de troncos afiados com pelo menos 6 metros de altura cercava o assentamento. Um único portão fortemente guardado era a única entrada visível. Dentro das muralhas, as tocas não eram cabanas individuais, mas estruturas construídas na própria pedra do vale. Suas entradas eram bocas escuras na face da rocha, com fumaça saindo de chaminés escondidas. Era um lugar construído para a sobrevivência, para a guerra, um lugar projetado para manter o mundo do lado de fora. Ao se aproximarem do portão, 2 guardas, ambos com cicatrizes de batalhas passadas, ficaram em posição de sentido. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver Audrey, mas eles falaram apenas com seu alfa. Alfa Gideon, seu retorno é bem-vindo. Suas vozes eram rudes, cheias de uma deferência que beirava a reverência. Abra o portão, Silas, Gideon ordenou. O portão se abriu para dentro com um gemido pesado, e eles entraram. Se o exterior era intimidante, o interior estava vivo com uma energia feroz e crua. A clareira central estava cheia de membros da alcateia. Eles eram maiores que os lobos de sua alcateia. Mace Duros. Homens e mulheres igualmente ostentavam cicatrizes com orgulho, seus olhares afiados e avaliadores. No momento em que Gideon entrou com ela, um silêncio caiu sobre todo o complexo. Toda a atividade cessou. Cada par de olhos, curiosos, hostis, desconfiados, fixou-se nela. Ela se sentiu como um cordeiro sendo exibido em uma cova de leões. Ela instintivamente se aproximou do lado de Gideon, o calor de seu corpo, uma estranha presença de ancoragem no mar de olhares hostis. Um homem ainda mais largo que Gideon, com uma barba espessa e grisalha e um rosto calmo e inteligente, deu um passo à frente. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Alpha. Cayley. Gideon reconheceu. Meu beta. Seus olhos varreram a alcateia silenciosa. Sua voz soou, clara e absoluta, não deixando espaço para perguntas. Esta é Audrey. Ela está comigo. Ela será tratada com o mesmo respeito que vocês dão à sua Luna, porque é isso que ela será. Uma inspiração coletiva e aguda percorreu a multidão. Sussurros irromperam como fogo selvagem. Audrey podia sentir o choque, a descrença, a hostilidade declarada de alguns. Ela arriscou um olhar para os lobos ao seu redor e viu um macho jovem e de aparência brutal, com olhos frios, zombando abertamente em sua direção. Seu estômago se revirou em nós. Isso não era uma recepção. Isso era um desafio. Gideon não a havia trazido para um novo lar. Ele a havia jogado em um novo campo de batalha, e ela estava completa e terrivelmente despreparada para a luta. Capítulo 9. Uma gaiola dourada. Gideon ignorou os sussurros de sua alcateia, seu foco exclusivamente em Audrey. Ele colocou uma mão grande e firme na parte inferior de suas costas, um gesto que era ao mesmo tempo possessivo e estranhamente reconfortante, e a guiou para longe da clareira lotada. Ele levou em direção à maior das tocas, uma esculpida na base do penhasco íngreme, que formava o fundo do vale. A entrada era flanqueada por 2 guardas estoicos que inclinaram a cabeça quando eles passaram. Dentro da toca, havia um mundo à parte do exterior, severo do forte. Era espaçoso e quente, iluminado pelo brilho suave de várias lanternas bem posicionadas. Peles grossas e escuras cobriam o chão e estavam jogadas sobre móveis de madeira grandes e grosseiramente esculpidos. Um fogo crepitava alegremente em uma enorme lareira de pedra, seu calor afugentando o frio da noite. Uma mesa estava carregada com carne assada, pão fresco e uma jarra do que cheirava a vinho com especiarias. Era mais luxuoso do que qualquer toca em que ela já estivera, incluindo a de seu pai como beta. Mas o conforto não fez nada para aliviar a batida frenética de seu coração. Parecia uma armadilha, uma gaiola lindamente decorada. Este será seu lar agora, disse Gideon, sua voz mais suave nos confins da toca. Ele gesticulou para uma pesada porta de madeira ao lado da câmara principal. Aquele é o seu quarto.
Você não será perturbada. Ele a observou, seus olhos dourados perscrutando seu rosto. Você está segura aqui, Audrey. Ninguém vai te machucar. A promessa de segurança, algo que ela ansiava por anos, agora parecia uma ameaça. Segura, mas prisioneira. Ela finalmente olhou para ele, realmente olhou para ele, e deixou o medo e a raiva transparecerem em seus olhos. E se eu não quiser estar segura aqui? E se eu quiser ir embora? Sua expressão se contraiu, a suavidade desaparecendo. Então você descobrirá que o mundo fora destas muralhas é muito menos misericordioso do que eu. Você pertence aqui agora, comigo. Ele não levantou a voz, mas a finalidade em seu tom era absoluta. Não havia escapatória. Coma, ele ordenou, sua voz mais gentil novamente. Descanse. Falaremos mais pela manhã. Com isso, ele se virou e saiu, a pesada aba de couro caindo atrás dele, deixando-a sozinha no silêncio retumbante. Audrey não se moveu em direção à comida. Ela caminhou até a porta fechada que ele havia indicado e a abriu. O quarto além era igualmente confortável, com uma cama grande cheia de peles e uma pequena janela cortada no alto da rocha, coberta por uma pele grossa. Ela foi até lá e afastou a pele. A janela era muito alta e pequena para escalar. Oferecia apenas uma nesga do céu iluminado pela lua. Ela deixou a pele cair de volta no lugar, mergulhando o quarto na escuridão. Ele lhe dera uma cama confortável, um fogo quente e boa comida. Mas ele também lhe dera paredes, guardas e uma janela sem vista para a fuga. Era uma gaiola, não importava quão dourada. Capítulo 10. Sussurros nas sombras. Por 2 dias, Audrey viveu na gaiola dourada da toca de Gideon. Ela era um fantasma, assombrando os espaços quentes e iluminados pelo fogo, sentindo-se totalmente desconectada do mundo lá fora. Uma loba mais velha de rosto severo, chamada Mara, trazia suas refeições 3 vezes por dia. Mara nunca falava, simplesmente colocando a bandeja de comida, seus olhos não revelando nada de seus pensamentos antes de partir tão silenciosamente quanto chegara. A solidão era uma tortura estranha. Dava-lhe tempo demais para pensar, para circular entre o medo, a raiva e uma desconcertante sensação de perda por uma vida que ela nem mesmo queria. No 3º dia, ela não aguentou mais. Ela precisava ver o céu, respirar um ar que não fosse pesado com o cheiro de fumaça de madeira e do território de outro. Hesitantemente, ela afastou a aba da entrada e saiu. Os guardas estacionados ali ficaram tensos, mas não fizeram menção de impedi-la, suas ordens aparentemente claras. O forte era um formigueiro de atividade. Ela observou das sombras do beiral, enquanto os guerreiros treinavam no pátio central, seus movimentos brutais e eficientes, muito diferentes do sparring mais ritualizado de sua antiga alcateia. Ela viu lobas curtindo peles e afiando lâminas, suas mãos tão calejadas e capazes quanto as dos machos. Esta era uma alcateia forjada na adversidade, um coletivo de sobreviventes. Havia um propósito sombrio neles que a intimidava e fascinava ao mesmo tempo. Ela começou a juntar as peças da natureza do governo de Gideon através de fragmentos de conversas ouvidas. Eles falavam dele com uma mistura de admiração e terror. Ele era implacável, inflexível, um rei que exigia lealdade absoluta. Mas eles também falavam de como ele os havia salvado. Muitos, ela percebeu, eram párias como ela, lobos de outras alcateias que haviam sido exilados, órfãos ou que haviam fugido da perseguição. Gideon havia reunido os indesejados, os quebrados e os perigosos, e os forjou em uma arma, uma família unida não por sangue, mas por sua sobrevivência compartilhada sob sua proteção de mão de ferro. Ele era temido pelas outras alcateias, porque havia construído sua força a partir de seus rejeitados. Suas observações foram interrompidas por uma voz baixa e desdenhosa. Apreciando a vista, vira-lata, Audrey se virou para ver o jovem lobo brutal que havia zombado dela em sua primeira noite. Ele estava ladeado por outros 2, os braços cruzados sobre o peito, um sorriso de escárnio no rosto. Meu nome é Audrey, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Eu sei qual é o seu nome, ele zombou. Fenris.
E eu acho que o Alpha enlouqueceu, trazendo uma coisinha fraca e não reivindicada como você para o nosso meio. Você cheira a medo e fraqueza. Você não pertence aqui. Ele deu um passo ameaçador, seus comparsas se espalhando. Qualquer que seja o feitiço que você lançou sobre ele, não vai funcionar com o resto de nós. Antes que Audrey pudesse responder, uma sombra caiu sobre eles. Há algum problema, Fenris? A voz de Gideon era enganosamente suave, mas cortou o ar como uma lâmina. Fenris e seus amigos congelaram, sua bravata desaparecendo instantaneamente. Eles se viraram, suas expressões mudando para as de puro medo. Gideon não havia levantado a voz, mas o poder bruto que irradiava dele era mais ameaçador do que qualquer grito. Ele estava atrás de Audrey, um protetor silencioso e letal. Ele olhou para Fenris e, pela primeira vez, Audrey entendeu por que o chamavam de o Alfa Temido. Capítulo 11. A ira do Alfa Temido. A mudança no pátio de treinamento foi instantânea. No momento em que Gideon falou, todos os treinos cessaram. Todas as conversas morreram. O único som era o crepitar do fogo central e o vento assobiando sobre a paliçada. Fenris, que parecia tão confiante momentos antes, agora estava tremendo. Seu rosto pálido, ele engoliu em seco, seus olhos dardejando de Gideon para seus amigos, que já haviam dado um passo para trás, sutilmente se dissociando dele. Não, Alpha, gaguejou Fenris, sua voz perdendo toda a sua bravata anterior, apenas dando as boas-vindas à recém-chegada. Gideon deu um passo lento e deliberado para a frente, movendo-se para ficar ao lado de Audrey. Ele não olhou para ela, mas ela podia sentir o calor de fornalha de seu corpo, a vibração de seu poder mal contido. Seus olhos dourados estavam fixos em Fenris, e eles estavam totalmente desprovidos de calor. É assim que você chama? Boas-vindas? Sua voz ainda estava baixa, um rosnado baixo que vibrava no ar. Para mim, parecia que você estava questionando meu julgamento. Para mim, ele continuou, dando outro passo, forçando Fenris a tropeçar para trás. Parecia que você estava desrespeitando sua futura aluna. Cada membro da alcateia no pátio agora observava seus rostos, uma mistura de medo e fascínio sombrio. Esta era uma lição, e Fenris era o exemplo. Eu nunca, Alpha, implorou Fenris, as mãos erguidas em um gesto apaziguador. Você faria, e você fez, Gideon afirmou, sua voz baixando ainda mais, tornando-se um sussurro letal. Minha palavra é lei aqui, Fenris. Minhas escolhas não são para você questionar. Ela é minha escolha. Um ataque a ela é um ataque a mim. Desrespeito a ela é traição. Ele se moveu com uma velocidade impossível, sua mão se estendendo e agarrando Fenris pela garganta. Ele ergueu o macho maior do chão com uma mão, seus nós dos dedos brancos. Fenris engasgou, seus pés chutando inutilmente no ar. Que este seja o único aviso. A voz de Gideon agora ressoou pelo pátio silencioso, dirigida a todos que assistiam. Ela deve ser protegida. Ela deve ser honrada. Qualquer um que a faça se sentir mal-vinda responderá diretamente a mim. Não haverá segundas chances. Ele segurou Fenris por mais um momento, seus olhos dourados queimando com fogo frio antes de jogá-lo de volta ao chão. Fenris desabou em um monte, ofegante, agarrando sua garganta machucada. Gideon não lhe deu um segundo olhar. Ele virou as costas para o lobo humilhado, seu olhar varrendo os rostos de sua alcateia atônita. A mensagem era brutal e inequivocamente clara. Audrey era dele, e sua proteção era absoluta e terrivelmente violenta. Capítulo 12. O peso de uma coroa. A mão de Gideon estava em suas costas novamente, guiando-a firmemente de volta para a toca. Audrey se moveu mecanicamente, sua mente em turbilhão. A eficiência brutal de suas ações a deixara sem fôlego. Em sua antiga alcateia, uma disputa como aquela teria sido resolvida com posturas, um desafio formal, talvez uma luta sancionada. Gideon lidou com isso em segundos, com uma exibição de poder bruto projetada para o máximo impacto psicológico. Ele não apenas derrotou Fenris, ele o despojou de seu orgulho e o transformou em um aviso vivo para toda a alcateia. Ela se sentiu enjoada, e, no entanto,
Uma pequena e traiçoeira parte dela sentiu um arrepio de segurança que nunca conhecera. Ninguém jamais a defendera daquela maneira. Dentro da toca, o calor do fogo não fez nada para descongelar o frio que se instalara profundamente em seus ossos. Gideon deixou a aba cair, isolando o resto do mundo. Ele se virou para encará-la, sua expressão indecifrável. Ela esperava que ele estivesse zangado, que a repreendesse por causar problemas. Mas seus olhos continham uma emoção diferente. Parecia quase arrependimento. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz agora despojada da fúria fria que continha momentos antes. Audrey recuou. A pergunta foi tão inesperada, tão normal, que ela não soube como responder. "Você quase o matou", ela sussurrou, a voz trêmula. "Mas eu não o matei", ele respondeu calmamente. "Ele vai se curar. O orgulho dele não." Esse era o ponto. Ele passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto de frustração que parecia fora de personagem para o alfa inabalável. "Audrey, você precisa entender. Esta alcateia não é como a que você conhecia. Não somos ligados por gerações de sangue e tradição. Somos uma alcateia de párias, de sobreviventes. Cada lobo aqui foi quebrado de alguma forma antes de vir para mim. A força, absoluta e inquestionável, é a única coisa que nos mantém unidos. A fraqueza, mesmo um momento percebido dela, é um convite ao caos." Ele fechou a distância entre eles, sua presença preenchendo a sala. "Quando eu te trouxe aqui, eu te fiz um símbolo da minha força, da minha escolha. Fenris estava testando isso. Ele estava me testando. Se eu tivesse mostrado leniência, outros teriam visto como fraqueza. Eles teriam desafiado você, e através de você, teriam me desafiado. E eu fiz o que fiz não apenas para te proteger, mas para proteger a estabilidade de toda esta alcateia." Ele olhou para ela, e pela primeira vez, ela viu o imenso fardo que ele carregava. Ele não era apenas um tirano. Ele era um rei mantendo uma nação frágil unida pela pura força de sua vontade. A coroa que ele usava era pesada. "Eu não gosto de governar pelo medo", ele disse, sua voz um murmúrio baixo. "Mas é a única língua que algumas das minhas pessoas entendem, pelo menos por enquanto." Capítulo 13. Um tutor inesperado. Na manhã seguinte, Audrey ficou surpresa quando uma batida veio na porta de seu quarto. Não era Mara com sua comida. Quando ela abriu, encontrou o beta de Gideon, Kaylee, parado ali. Seu tamanho era intimidante, mas seus olhos, de um cinza calmo e firme, não continham nenhuma da hostilidade que ela vira nos outros. Ele ofereceu a ela um pequeno e respeitoso aceno de cabeça. "O Alpha Gideon me pediu para vê-la", ele disse, sua voz um baixo e grave rosnado. "Ele acreditava que você poderia se beneficiar de entender nossos costumes além da lição de ontem." Havia uma pitada de desaprovação em seu tom quando ele mencionou o incidente, tão sutil que ela quase não percebeu. "Meu nome é Kali. Eu sou o beta do Alpha e responsável pelo treinamento de nossa alcateia." Audrey o encarou, sem saber o que dizer. "Treinamento?" ela perguntou. "Treinamento para quê?" "Para ser Luna." Ele respondeu simplesmente, como se fosse óbvio. "Aqui, esse não é um papel passivo. A alcateia da Lua de Prata valoriza a linhagem e a cerimônia. Nós valorizamos a sobrevivência e a força. Nossa Luna deve ser tão forte quanto nosso Alpha, à sua própria maneira. Ela deve entender nossas leis, nosso território, nossos inimigos. Ela deve ser capaz de impor respeito, não apenas tê-lo exigido para ela." As palavras tocaram um ponto sensível dentro dela. Por toda a sua vida, lhe disseram que ela era fraca, inadequada. O papel da Luna em sua alcateia natal era ser uma presença diplomática gentil, supervisionar as tocas e criar filhotes fortes. Kaylee estava descrevendo algo totalmente diferente, uma posição de poder e responsabilidade genuínos. Era uma perspectiva aterrorizante, mas também foi a primeira vez que alguém sugeriu que ela era capaz de ser mais do que apenas uma reprodutora ou uma desgraça. Eu não sei como fazer nada disso", ela admitiu, sua voz mal um sussurro. A vergonha de sua inadequação era um gosto amargo familiar. Lampejo de algo que parecia simpatia cruzou o rosto estoico de Kali. "Ninguém nasce sabendo", ele disse, seu tom suavizando ligeiramente. "Mas você pode aprender, se estiver disposta." Ele fez uma pausa,
deixando a oferta pairar no ar. Esta era uma escolha, talvez a primeira real que ela tivera desde que fugiu de casa. Ela poderia permanecer uma prisioneira mimada na toca de Gideon, protegida por sua brutalidade, ou poderia aproveitar esta chance para forjar sua própria força. O que eu teria que fazer? Ela perguntou, uma centelha de determinação se acendendo dentro dela. Kayleigh permitiu-se um pequeno e raro sorriso. Primeiro, você aprenderá a terra. Depois, aprenderá a lâmina. E, finalmente, aprenderá o que significa liderar lobos que esqueceram como seguir qualquer um, exceto o mais forte entre eles. Não será fácil. Ele a examinou, seu olhar avaliador. Mas o Alfa viu algo em você, escondido naquelas matas. Eu aprendi a confiar em seus instintos. Agora, vamos ver se conseguimos mostrar a você o que ele viu. Sua primeira lição começa ao meio-dia. Encontre-me no pátio de treinamento. Capítulo 14. A primeira lição. Pontualmente ao meio-dia, Audrey foi para o pátio de treinamento. A memória da humilhação de Fenris ainda estava fresca, e os membros da alcateia que estavam lá deram-lhe um grande espaço, seus olhos uma mistura de medo e respeito recém-descoberto. Não por ela, mas pela ira do Alfa. Cale estava esperando por ela, perto de um suporte de armas de treinamento. Ele segurava 2 longos bastões de madeira. Ele jogou um para ela, e ela o pegou desajeitadamente antes de conseguir um aperto firme. Parecia pesado e desajeitado em suas mãos. A força não é apenas sobre o corpo, Cale começou, sua voz calma e metódica. É sobre equilíbrio, sobre conhecer seu oponente e conhecer a si mesma. Sua fraqueza não é sua culpa. Você foi criada em uma alcateia que valoriza a gentileza em suas fêmeas. Aqui, isso é uma desvantagem. Nós vamos transformá-la em uma força. Ele mostrou a ela uma postura defensiva básica, corrigindo sua postura, a posição de seus pés, o aperto no bastão. Suas instruções eram claras, concisas e desprovidas de julgamento. Ele a tratava não como uma fêmea frágil ou uma futura aluna, mas como uma recruta que precisava aprender. Pela primeira vez em muito tempo, Audrey sentiu que estava sendo vista por seu potencial, não por seus fracassos passados. Agora, ele disse, eu vou atacar, você vai bloquear. Seu primeiro movimento foi um golpe lento e deliberado. Audrey, desajeitada e em pânico, mal conseguiu levantar o bastão a tempo, a madeira batendo ruidosamente. O impacto vibrou por seus braços, fazendo seus dentes doerem. Ela a atacou de novo e de novo, seus movimentos pacientes e controlados, nunca golpeando com força total, mas sempre a fazendo reagir. Ela era uma bagunça de membros se debatendo e bloqueios em pânico. Ela tropeçou, caiu e se levantou, seus músculos queimando, seus pulmões gritando por ar. Uma pequena multidão se reuniu para assistir. Seus sussurros um zumbido baixo na borda de sua audição. Ela podia sentir o escárnio deles, a dúvida deles. Após um bloqueio particularmente desajeitado, ela tropeçou nos próprios pés e caiu com força no chão empoeirado, o bastão voando de seu alcance. Alguns dos espectadores riram. Uma vergonha quente a invadiu e lágrimas de frustração picaram seus olhos. Ela estava se fazendo de boba. Levante-se, disse Cale, sua voz impassível. Eu não consigo, ela sussurrou. A humilhação demais para suportar. Eles estão todos rindo. O olhar de Cale piscou para a multidão e sua expressão endureceu. Mas quando ele olhou de volta para ela, sua voz estava mais suave. Deixe-os rir. O riso é a arma daqueles que têm medo demais para tentar. Você está aqui. Você está tentando. Isso já a torna mais forte do que eles. Ele estendeu a ponta de seu bastão para ela. Agora levante-se, Audrey. A lição não acabou. Suas palavras, simples e diretas, cortaram sua vergonha. Ele estava certo. Desistir agora só provaria que eles estavam certos. Provaria que Fenris estava certo. Provaria que sua família estava certa. Rangendo os dentes, ela pegou o bastão oferecido, se levantou e ergueu sua arma novamente, os nós dos dedos brancos, mas sua determinação se solidificando em aço. Capítulo 15. Um vislumbre de respeito. Pelo resto da semana, a vida de Audrey caiu em um novo e exaustivo ritmo. Todas as manhãs,
Mara entregava seu café da manhã com o mesmo silêncio de pedra. Mas agora, em vez de se esconder na toca, Audrey vestia calças de couro práticas e uma túnica deixada para ela por Mara sem comentários e ia para o pátio de treinamento. Cale era um tutor implacável. Ele a treinou no trabalho de pés até que suas pernas parecessem gelatina e a fez praticar bloqueios até que seus braços estivessem cobertos por um mosaico de hematomas. O progresso era lento, agonizantemente lento. Ela ainda era desajeitada, ainda ficava facilmente sem fôlego, mas não era mais sem esperança. A cada dia ela conseguia manter sua postura um pouco mais. Seus bloqueios pareciam um pouco mais sólidos, e os risos dos espectadores diminuíam. Ela aprendeu a ignorar os olhares, a se concentrar apenas na voz de Cale e no baque satisfatório de madeira contra madeira. Ela aprendeu a abraçar a queimação em seus músculos como um sinal de força crescente, não de fraqueza. Uma tarde, enquanto praticava um desvio difícil, Cale a surpreendeu ao dar uma rasteira nela. Ela caiu de costas, o ar sendo expulso de seus pulmões, deitada ali olhando para o céu. Ela não sentiu vergonha. Ela sentiu fúria, levantando-se de um salto. Antes que Cale pudesse sequer falar, ela se lançou sobre ele. Um grito sem palavras de frustração irrompendo de sua garganta. Seu ataque foi desleixado, todo agressão e nenhuma técnica, mas foi puro instinto. Cale a desarmou facilmente, prendendo-a contra o suporte de armas. O bastão de madeira pressionou levemente contra sua garganta. Bom, ele disse, e pela primeira vez, sua voz continha uma nota de elogio genuíno. A raiva é uma ferramenta. Você está aprendendo a usá-la. Ele a soltou e deu um passo para trás. Isso é o suficiente por hoje. Enquanto Audrey estava ali recuperando o fôlego, ela notou uma figura parada na sombra do beiral da toca principal. Era Gideon. Ela não tinha ideia de há quanto tempo ele estava observando. Seu rosto era indecifrável como sempre, mas seus olhos estavam fixos nela. Ele sustentou o olhar dela por um longo momento, e então ele lhe deu um único e quase imperceptível aceno de cabeça. Não foi um gesto de possessão ou comando, foi um aceno de reconhecimento, de respeito. O pequeno gesto a atingiu com mais força do que qualquer um dos golpes de Cale. Seu pai, o beta de sua alcateia, nunca a olhara com aquela expressão. Ninguém a via. Foi uma validação não de seu valor como parceira ou como Luna, mas de seu esforço. Foi um vislumbre de respeito que ela conquistou inteiramente por conta própria, através de suor e hematomas, e uma recusa em desistir. Enquanto Gideon se virava e desaparecia de volta em sua toca, Audrey ficou um pouco mais alta no pátio de treinamento, o pesado bastão de madeira em sua mão, de repente parecendo um pouco mais leve. Capítulo 16. O território do Alfa. O aceno de Gideon havia mudado algo. Os hematomas do treinamento ainda doíam, mas a profunda picada interna da vergonha começara a recuar, substituída por um tenro broto de autorrespeito. Ela havia conquistado aquele aceno. Em um mundo que só a julgara pelo que lhe faltava, ela finalmente estava construindo algo próprio. Ela se viu encontrando os olhares de outros membros da alcateia, não com desafio, mas com uma confiança tranquila que era totalmente nova. Na manhã seguinte, Gideon a abordou enquanto ela terminava o café da manhã. Suas lições com Cale te ensinam a lutar, ele disse, sua voz um rugido baixo. Mas uma Luna deve ser mais do que uma guerreira. Hoje sua lição é comigo. Audrey simplesmente assentiu, um tremor nervoso em seu peito. Ela o seguiu para o ar fresco da manhã. Enquanto caminhavam em direção ao portão principal, um silêncio familiar caiu sobre o pátio de treinamento. Os sussurros que o seguiram não estavam mais cheios de desprezo, mas de um respeito cansado e curioso. Eles passaram pelo portão e entraram na vasta natureza selvagem que cercava o forte. Ele a guiou por uma trilha íngreme que subia pela encosta da montanha. Quando finalmente chegaram ao cume, Audrey ofegou. Abaixo deles, todo o território se estendia como um mapa. O forte, um coração de pedra formidável aninhado no vale, e a fita prateada de um rio serpenteando pelas matas escuras. Este é o meu reino, disse Gideon, sua voz baixa, quase reverente.
Ele apontou para uma passagem estreita entre dois picos. Essa é a única maneira fácil de entrar para um exército. Nós a vigiamos dia e noite. Ele então gesticulou para uma série de colinas mais baixas. Os riachos lá ficam rasos no verão, uma fraqueza. Nós armamos armadilhas lá. Ele falou com ela não como uma estranha, mas como um estrategista, explicando os pontos fortes e as vulnerabilidades da terra. Ele estava mostrando a ela a alma de seu território, a coisa tangível que ele estava destinado a proteger. Por que você está me contando tudo isso? Ela finalmente perguntou, a voz suave. Gideon se virou, seus olhos dourados sérios. Porque uma Luna não vive simplesmente no território do Alfa. Ela é parte dele. Ela deve conhecê-lo tão bem quanto ele. O poder não está apenas na força de seus guerreiros, mas na sabedoria de seus líderes. Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo a vasta natureza selvagem. Para proteger esta alcateia, você deve amar esta terra. Você deve entender por que vale a pena lutar por ela. Capítulo 17. Uma mensagem do passado. Várias semanas se passaram. As lições de Audrey com Gideon e Cale se tornaram os pilares de sua nova vida. Com Cale, ela aprendeu a dura poesia do combate, seu corpo ficando mais forte, seus movimentos mais certos. Com Gideon, ela aprendeu a intrincada dança da liderança, estudando o território até conhecer seus segredos tão bem quanto ele. Ela começou a participar de seus conselhos com Cale e os outros guerreiros seniores, ouvindo em silêncio enquanto discutiam patrulhas, suprimentos e a ameaça sempre presente de alcateias rivais. Ela não era mais apenas um prêmio a ser protegido. Estava se tornando uma parceira. O medo que ela sentia por Gideon havia se transformado lenta e imperceptivelmente em um respeito profundo e duradouro. E algo mais quente que ela ainda não estava pronta para nomear. Uma noite, enquanto terminavam um conselho, um batedor invadiu a toca, o rosto sombrio. Alfa, ele ofegou, inclinando a cabeça. Uma patrulha da alcateia da Lua de Prata foi encontrada em nossa fronteira sul. Eles não eram hostis. Traziam uma mensagem. O sangue de Audrey gelou. O nome de sua antiga alcateia, um nome que ela tentara enterrar, parecia um fantasma na sala. Os olhos dourados de Gideon imediatamente piscaram para ela, sua expressão indecifrável, mas sua atenção absoluta. Uma mensagem para quem? Gideon perguntou, a voz calma. Para ela? Alfa? O batedor disse, seu olhar se desviando nervosamente para Audrey. Para a filha de Gregor, parece que a notícia de seu paradeiro finalmente chegou a eles. Cale deu um passo à frente e pegou o pedaço de couro dobrado e selado do batedor. Ele o entregou a Gideon, que olhou para ele por um longo momento antes de estendê-lo para Audrey. Seu rosto era uma máscara de pedra, mas ela podia sentir a tensão que irradiava dele. O passado do qual ela fugira tão desesperadamente finalmente a alcançara. Sua mão tremeu ao pegar a mensagem. O selo era de seu pai, a marca do beta da Lua de Prata. Com uma respiração profunda e firme, ela o quebrou. A escrita era de sua mãe, a caligrafia afiada e raivosa. Não era um apelo para seu retorno, nem um pedido de desculpas. Era uma exigência. A nota explicava que, desde que se espalhou a notícia de sua vergonhosa aliança com o temido Alfa de Blackwood, o Alfa Marcus havia declarado sua família uma fonte potencial de traição. Eles seriam despejados de sua toca, despojados de seu posto e expulsos da alcateia, a menos que sua filha rebelde retornasse para implorar perdão e cortar todos os laços com o inimigo. Sua família, a família que a havia descartado, agora estava usando o destino deles para acorrentá-la mais uma vez. Eles estavam sendo ameaçados por causa dela, e agora ela era a única esperança deles. Capítulo 18. O Conselho de um Rei. O pedaço de couro parecia um carvão em brasa na mão de Audrey. As palavras nadavam diante de seus olhos, cada uma um dardo venenoso de manipulação. Nosso destino está com você. Apenas sua obediência pode nos salvar. A hipocrisia era impressionante. Sua família a havia expulsado, declarado uma praga, e agora exigiam que ela sacrificasse sua nova vida para salvar a honra que eles mesmos haviam considerado que ela não possuía.
Uma risada amarga e sem humor escapou de seus lábios. Gideon a observava, sua expressão paciente. Ele havia dispensado o batedor e Kaylee, deixando os dois sozinhos na câmara principal, o fogo crepitante o único som. Ele não a apressou, não exigiu saber o conteúdo da mensagem. Ele simplesmente esperou, dando-lhe espaço para processar a onda emocional que acabara de desabar sobre ela. Eles querem que eu volte, ela disse finalmente, a voz oca. Ela resumiu o conteúdo da carta, a ameaça de despejo, a exigência de que ela cortasse todos os laços com Blackwood. Eles me jogaram fora, e agora querem me usar como moeda de troca para se salvarem. A raiva era uma espiral quente e familiar em suas entranhas, mas por baixo dela havia um turbilhão confuso de culpa e um persistente e doloroso senso de dever. Eles ainda eram seu sangue. O que você quer fazer? Gideon perguntou. Sua voz era baixa, cuidadosamente neutra. A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava um comando, uma opinião, uma análise estratégica. Ela esperava que ele a proibisse de ir, que declarasse o destino de sua família irrelevante. Mas ele estava pedindo sua decisão. Ele estava lhe dando uma escolha. Eu não sei, ela admitiu, amassando a mensagem em seu punho. Uma parte de mim quer deixá-los queimar. Eles merecem. Mas eles são sua família, ele completou por ela, seu tom compreensivo. Ele se moveu para ficar diante dela, sua grande estrutura bloqueando o resto da sala. Audrey, quando te encontrei, você era uma sobrevivente. Olhe para você agora. Você é uma guerreira, uma líder. A escolha que você fizer agora não deve ser ditada pela garota que foi expulsa, mas pela mulher que você se tornou. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para gentilmente abrir seu punho. Pegando a nota amassada dela, ele a jogou no fogo, onde ela instantaneamente enegreceu e se enrolou em cinzas. O poder dele sobre você se foi. O que acontece a seguir depende inteiramente de você. Ele estava oferecendo a ela conselho, não um comando. Ele a estava tratando como sua igual. Ele estava mostrando a ela que seu passado não definia seu futuro, a menos que ela permitisse. O conflito dentro dela era imenso. Uma guerra entre a filha ferida e a luna nascente. Mas olhando nos olhos dourados e firmes de Gideon, ela sentiu uma sensação de clareza. Ele não faria essa escolha por ela, mas estaria ao seu lado, qualquer que fosse o caminho que ela tomasse. Capítulo 19. A escolha da luna. Audrey passou a noite junto ao fogo, muito depois de Gideon ter se retirado para seus próprios aposentos, deixando-a na solidão de seus pensamentos. As chamas dançavam e sibilavam, lançando sombras bruxuleantes nas paredes, cada uma memória da vida que ela deixara para trás. Ela se lembrou dos olhos frios de seu pai, das palavras amargas de sua mãe, do peso sufocante de sua decepção. Essa dor ainda estava lá, uma cicatriz em sua alma que nunca desapareceria completamente. Mas enquanto olhava para as brasas, ela também viu a instrução paciente de Kaylee, o respeito relutante nos olhos dos guerreiros de Blackwood e a crença inabalável no olhar de Gideon. Ela fora forjada no fogo de sua rejeição e emergira mais forte, mais dura e mais resiliente do que jamais imaginara ser possível. A garota que fugira para a floresta teria sido paralisada por essa escolha. Ela teria sido dilacerada pela culpa e por uma necessidade desesperada e patética da aprovação de sua família. Mas ela não era mais aquela garota. Ela era a futura Luna da alcateia Blackwood. Ela era uma mulher que conhecia seu próprio valor, um valor que não era determinado pela reivindicação de um parceiro ou pelo status de sua família, mas por sua própria força e espírito. Sua decisão, quando finalmente se solidificou nas horas tranquilas antes do amanhecer, não nasceu de um senso de dever filial ou de um desejo de reconquistar o amor deles. Foi uma escolha estratégica, a escolha de uma rainha. Ignorar a mensagem seria mostrar medo, deixar sua antiga alcateia pensar que ainda detinha algum poder sobre ela e, por extensão, sobre Gideon. Voltar implorando, como eles exigiam, era impensável. Seria uma traição a tudo o que ela havia se tornado. Mas voltar em seus próprios termos, isso era uma oportunidade. Era uma chance de confrontar seu passado, não como uma vítima, mas como uma vitoriosa.
Quando Gideon entrou na câmara principal ao nascer do sol, ele a encontrou esperando, vestida não com suas roupas de couro de treinamento, mas com uma túnica escura simples que era prática, mas digna. Seu cabelo estava trançado para trás, e o bastão de treinamento de madeira descansava contra a parede ao seu lado. Seus olhos estavam claros, sua expressão resoluta. Eu tomei minha decisão, ela disse, a voz calma e firme. Gideon parou, seu olhar perscrutando o dela. Ele simplesmente esperou, as mãos cruzadas atrás das costas. Eu voltarei, ela afirmou, não para implorar, e não para cortar laços. E eu voltarei para oferecer-lhes um acordo, a segurança da minha família em troca de sua lealdade. Eles verão que a filha que eles expulsaram é agora sua única esperança de sobrevivência, e que seu poder vem da própria aliança que eles querem que ela quebre. Ela pegou seu bastão, a madeira lisa e familiar em sua mão. Eu não serei o peão deles. Eu serei a rainha deles. Um pequeno sorriso duro tocou seus lábios. E você, meu alfa, estará ao meu lado. Capítulo 20. Retorno à Lua de Prata. A jornada de volta foi o inverso de sua fuga desesperada, mas parecia que uma vida inteira havia se passado. Em vez de correr sozinha pela escuridão, ela cavalgava à frente de uma pequena e formidável procissão. Gideon estava ao seu lado, sua presença uma declaração silenciosa de poder. Cale e uma dúzia dos guerreiros de elite de Blackwood o seguiam, seus rostos sombrios e suas mãos nunca longe dos cabos de suas armas. Eles não eram um exército invasor, mas eram uma declaração inegável. Audrey não estava retornando como uma suplicante. Ela estava retornando como uma potência visitante. Ao cruzarem a fronteira invisível para o território da Lua de Prata, o próprio ar pareceu mudar. As matas eram mais abertas, menos selvagens, e a sensação familiar de sua casa de infância a encheu com uma estranha mistura de nostalgia e pavor. Não demorou muito para que fossem encontrados por uma patrulha. Os olhos dos guerreiros se arregalaram em choque e medo quando a reconheceram, e ainda mais quando viram o infame alfa de Blackwood ao seu lado. Umdales rapidamente se virou e correu de volta para a aldeia para soar o alarme. Quando chegaram à clareira principal, toda a alcateia da Lua de Prata estava reunida. Seus rostos um mar de confusão, medo e descrença. Eles se afastaram diante da delegação de Blackwood, o silêncio pesado e absoluto. Audrey examinou a multidão, seu olhar frio e distante. Ela viu os rostos daqueles que a haviam piedado, desprezado e ignorado. Agora eles não conseguiam desviar o olhar. Ela encontrou sua família perto da rocha do Alfa. Seu pai, Gregor, parecia mais velho, o rosto marcado pela preocupação. Sua mãe, Elizabeth, estava pálida, as mãos torcendo o tecido de seu vestido. Quando seus olhos encontraram os de Audrey, ela não viu amor ou alívio, mas choque e um lampejo de puro e absoluto medo. Eles não viam sua filha. Eles viam a Luna de seu inimigo mais temido. O Alpha Marcus estava na grande rocha, sua expressão uma máscara de fúria e descrença. Audrey, ele bradou, a voz tensa de raiva. Você ousa trazer este açougueiro para nossas terras. Você enlouqueceu? Audrey desmontou suavemente, seus movimentos confiantes e seguros. Ela não recuou sob o olhar dele. Gideon e seus guerreiros permaneceram montados, um pano de fundo silencioso e ameaçador. Ela caminhou para a frente, parando na base da rocha, e olhou para o Alfa que havia presidido sua humilhação. Eu não enlouqueci, Alfa Marcus, ela disse, sua voz clara e forte, ecoando pela clareira silenciosa. Eu encontrei minha força. Recebi uma mensagem de que minha família estava em perigo por causa de minhas escolhas. Eu retornei não para implorar, mas para oferecer a você uma escolha. Capítulo 21. A força de uma filha, a vergonha de um pai. O Alfa Marcus a encarou, o rosto arroxeado de raiva. Uma escolha? Você, a não reivindicada, a pária, ousa me oferecer uma escolha. Sua voz era um rugido destinado a intimidar, a lembrá-la de seu antigo lugar. Mas as palavras não tinham mais poder sobre ela. Eram a bravata desesperada de um homem que estava rapidamente perdendo o controle da situação. Sim, Audrey respondeu, sua voz inabalável.
Eu ouso. Ela desviou o olhar do Alpha para seus pais. Vocês usaram sua própria segurança para tentar me manipular. Vocês me culparam pelas consequências de sua própria crueldade. Ela olhou diretamente para o pai. Você me expulsou para proteger seu posto, e ao fazer isso, quase perdeu tudo. Sua posição como beta não significa nada se você não tem lar, nem alcateia. Gregor recuou como se tivesse sido atingido, o rosto uma máscara de vergonha. Sua mãe, Elizabeth, apenas olhava, a boca aberta, incapaz de compreender a mulher poderosa e confiante diante dela. Esta não era a criança quebrada que ela enviara para a floresta. A alcateia Blackwood é forte, Audrey continuou, sua voz ressoando com autoridade. Mais forte do que vocês imaginam. Somos uma alcateia de sobreviventes, forjados nos fogos que você e outros alfas como você criaram com suas regras mesquinhas de linhagens e valor. Temos a força para esmagá-los ou a força para ser um aliado poderoso. Ela deixou essa declaração pairar no ar, permitindo que o peso dela se assentasse sobre a atônita alcateia da lua de prata. Esta é a sua escolha, Alpha Marcus, ela disse, voltando sua atenção para ele. Você pode seguir com sua ameaça. Você pode expulsar minha família, tornar-se meu inimigo, e ao fazer isso, tornar-se inimigo da alcateia Blackwood. Não ficaremos parados enquanto meu sangue se torna desabrigado por causa de seu orgulho. Um ataque a eles é um ataque a mim. Ela fez uma pausa, deixando o eco das palavras de Gideon para Fenris preencher a clareira. Ou você pode restaurar minha família à sua posição. E, em troca, a alcateia Blackwood oferecerá uma aliança, um tratado de proteção mútua. Sua alcateia está enfraquecendo. Vocês têm tido problemas com lobos solitários em sua fronteira leste há meses. Nós podemos ajudá-los. Ela não estava pedindo. Ela estava declarando os termos. Ela havia pego a ameaça deles e a transformado em uma negociação onde ela detinha todo o poder. Gideon observava de seu cavalo, sua expressão indecifrável, mas um orgulho feroz queimava em seus olhos dourados. Esta era a rainha que ele vira escondida dentro da garota quebrada na floresta. Capítulo 22. Uma aliança forjada no fogo. O Alpha Marcus estava encurralado. Audrey podia ver isso nos movimentos frenéticos de sua expressão. Seu orgulho lutando com seu pragmatismo. Sua raiva com seu medo. À sua esquerda estava a filha de seu beta, uma garota que sua alcateia considerara inútil, agora equilibrada e poderosa, apoiada pelo alfa mais temido da região. À sua direita estava esse mesmo Alpha Gideon, cuja forma silenciosa e imponente era uma ameaça muito mais potente do que qualquer uma das palavras de Audrey. A dúzia de guerreiros de Blackwood atrás dele era um testemunho vivo da força brutal que Marcus sabia que sua própria alcateia não poderia igualar. Ele era um alfa orgulhoso, mas não era estúpido. Ele sabia que Audrey estava certa sobre os lobos solitários. Eles eram um espinho em seu lado há meses, atacando patrulhas e roubando caça. Seus guerreiros estavam sobrecarregados. Uma aliança com Blackwood, antes uma proposição impensável, agora se apresentava como uma tábua de salvação, mas o custo era imenso. Seu orgulho, ele teria que admitir que esta garota, não reivindicada, detinha o destino de sua alcateia em suas mãos. Uma aliança, ele zombou, tentando recuperar alguma aparência de controle. Que garantia temos de que seu alfa honrará tal tratado? Ele é conhecido por quebrar alcateias, não por consertá-las. Foi Gideon quem respondeu, sua voz um rugido baixo e perigoso que enviou um arrepio pela multidão. Você tem minha palavra, e tem a palavra da minha Luna. Ele desmontou, caminhando para ficar ao lado de Audrey, colocando uma mão em seu ombro. O gesto foi de posse, parceria e unidade absoluta. A alcateia da lua de prata estará sob nossa proteção. Qualquer um que a atacar enfrentará a ira total de Blackwood. Mas seus olhos dourados se estreitaram. Esta proteção está condicionada à segurança e ao respeito da família da minha Luna. Se algum mal lhes acontecer, vindo de você ou de qualquer outra pessoa, este tratado é nulo, e vocês serão deixados para enfrentar seus inimigos sozinhos. A ameaça era clara, os termos inegociáveis.
Marcus olhou do rosto implacável de Gideon para o rosto resoluto de Audrey. Ele viu a verdade. Ele fora superado. Com um rosnado baixo de frustração que era uma admissão de derrota, ele deu um aceno formal e rígido. Ótimo, ele disse entre dentes. O tratado está aceito. Gregor e sua família manterão seu posto e sua toca. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a alcateia da Lua de Prata. Eles estiveram à beira de uma guerra que não poderiam vencer. E Audrey os havia salvado. Ela olhou para seus pais. Sua mãe chorava silenciosamente. Uma mistura de alívio e vergonha. Seu pai, Gregor, encontrou seu olhar por um longo momento. Ele não falou, mas pela primeira vez em sua vida, ela não viu decepção em seus olhos, mas um lampejo de admiração. Ele lentamente, rigidamente, inclinou a cabeça. Não foi a reverência de um pai para uma filha, mas de um beta para uma aluna. Naquele momento, Audrey soube que havia vencido de verdade. Capítulo 23. A jornada para casa. A cavalgada de volta ao Forte Blackwood foi profundamente diferente da jornada de ida. A tensão havia desaparecido, substituída por uma sensação tranquila e estabelecida de vitória. Audrey cavalgava ao lado de Gideon, não mais como sua cativa ou sua aluna, mas como sua parceira, sua igual. Ela havia enfrentado os fantasmas de seu passado e não apenas sobrevivido, ela havia triunfado. Ela havia reescrito sua própria narrativa, transformando sua maior vergonha em sua maior fonte de poder. Enquanto cavalgavam, ela se pegou pensando não no respeito relutante de sua família, mas na alcateia Blackwood, seu lar. Era uma alcateia de párias, de almas quebradas que Gideon havia forjado em uma família. Ela era uma deles. Ela os entendia. Sua rejeição não era uma fraqueza. Era a própria coisa que a qualificava para liderá-los. Era a fonte de sua empatia e de sua força. Eles pararam para descansar perto de um riacho enquanto o sol começava a se pôr, o céu pintado em tons de laranja e roxo. Enquanto os guerreiros cuidavam dos cavalos, Gideon levou Audrey a uma curta distância, para uma pequena clareira com vista para o vale. Você foi magnífica, ele disse. Sua voz um murmúrio baixo e sincero. Ele estava perto, seu calor uma presença reconfortante contra o frio da noite. Eu só fiz o que você me ensinou, ela respondeu, olhando para ele. Você me mostrou o que era força. Não, Audrey. Ele corrigiu gentilmente, seus olhos dourados suaves na luz que se desvanecia. Ele estendeu a mão e segurou sua bochecha, o polegar acariciando sua pele. Eu apenas te ajudei a encontrar a força que já estava lá. Eu a vi em você desde o momento em que te encontrei na floresta, um fogo que todo o desprezo deles não conseguiu extinguir. A ternura em seu toque, a sinceridade crua em sua voz, derreteu a última parede ao redor de seu coração. O medo havia desaparecido há muito tempo, substituído por um afeto profundo e poderoso que ela não podia mais negar. Este alfa formidável, este rei temido, foi o único que a viu de verdade, que realmente a enxergou. Ela se inclinou em seu toque, uma rendição silenciosa que também era uma declaração. Ele abaixou a cabeça e seus lábios encontraram os dela. O beijo não foi de posse ou domínio, mas de reverência e um entendimento compartilhado. Foi um beijo que selou sua aliança, sua parceria e a promessa não dita de um futuro juntos. Foi a reivindicação gentil de duas almas que haviam sido quebradas pelo mundo e haviam encontrado seu lar uma na outra. No coração da natureza selvagem, sob os olhos atentos da lua, a garota rejeitada e o alfa temido estavam finalmente e completamente unidos. Capítulo 24. Reina dos Excluídos. Retornar ao Forte Blackwood foi como um verdadeiro regresso à casa. Quando Audrey e Gideon passaram pelos portões, toda a alcateia estava lá para recebê-los. Mas desta vez, os olhos que a observavam não estavam cheios de suspeita ou hostilidade. Estavam cheios de admiração. A notícia de seu confronto com a alcateia da Lua de Prata viajara mais rápido do que eles. Eles ouviram como ela enfrentou um alfa, como ela forjou sozinha uma aliança e garantiu a segurança de sua família pela pura força de vontade. Ela provara que era mais do que apenas a escolha do alfa.
Ela era uma líder por direito próprio. Ao desmontar, Fenris, o guerreiro que uma vez a desprezara, deu um passo à frente. Ele parou diante dela e inclinou a cabeça bem baixo, um gesto de profundo e conquistado respeito. Luna, ele disse, a voz rouca de emoção, nós te damos as boas-vindas à casa. Um por um, os outros membros da alcateia seguiram seu exemplo. Um mar de cabeças curvadas e saudações murmuradas. Eles não estavam apenas a aceitando, estavam a abraçando. Nas semanas e meses que se seguiram, Audrey realmente assumiu seu poder. Ela treinou com Cale, sua habilidade com o bastão se tornando uma dança fluida de graça mortal. Ela ficou ao lado de Gideon enquanto ele governava, seu conselho provando ser tão sábio e estratégico quanto o dele. Mas sua verdadeira força residia em sua conexão com a alcateia. Ela procurava os membros mais novos, os párias mais quebrados e medrosos, e via em seus olhos a mesma dor que um dia vira nos seus. Ela ouvia suas histórias, ajudava-os a encontrar seu propósito e mostrava-lhes que suas cicatrizes não eram marcas de vergonha, mas símbolos de sua sobrevivência. Ela não era uma aluna gentil e distante da tradição. Ela era uma rainha forjada no coração de sua experiência compartilhada. Ela era a rainha dos excluídos. Uma noite, ela estava com Gideon no mirante onde ele lhe mostrara o território pela primeira vez. Eles olharam para o forte, um farol de luz e calor no vale, um santuário para todos os lobos que o mundo havia descartado. Você os mudou, disse Gideon, o braço envolvendo sua cintura com segurança. Você os ensinou a ter esperança novamente. Audrey encostou a cabeça em seu ombro, uma sensação de paz se instalando profundamente em sua alma. E você, ela disse suavemente, me ensinou que ser rejeitada não era um fim, era um começo. Ela não era mais a garota que rezava para ser escolhida. Ela era a mulher que havia escolhido a si mesma, que havia construído um lar das cinzas de sua dor e que havia encontrado um amor poderoso o suficiente para curar não apenas seu próprio coração, mas o coração de uma alcateia inteira.